Olá, caríssimos estudantes do sétimo ano. Eu sou o professor Luciano e olha só, hoje vamos estar trabalhando mais uma aula de ensino religioso. E dando continuidade à aula passada, vamos ver mais um tema sobre violência. Vamos ver o que nós temos para a aula de hoje? Olha só, dentro da temática conhecimento da realidade, a aula de hoje ela gira em torno desse texto aqui. O mal se combate com violência? E aí, o que vocês acham? O mal ele se combate com violência? Será que essa é a forma correta de se combater a violência? Ou seja, agir de forma igual para combater alguma coisa? Vocês acham que é o correto combater o mal com a violência, agir de forma violência? Será que essa atitude é a mais correta? É a atitude que nós devemos ter? Vamos verificar então se é correto ou não, vamos lá? Pessoal, olha só. O mal, ele se combate com violência. Muita gente, olha só, tem a ideia de que é preciso combater a violência com mais violência. Olha só, muita gente ela tem essa ideia de que para combater a violência temos que ser mais violentos. Corrigir a injustiça castigando cruelmente os injustos, enfim, melhorar o mundo com armas e guerras e com o poder dos mais fortes. Será que é dessa forma? Eu tenho que combater a violência agindo com mais violência ainda? Pessoal, não é dessa forma. Não é me armando ainda mais, provocando uma guerra civil, uma guerra militar, que a gente vai combater a violência. A gente sabe que a violência ela está presente no nosso dia a dia. Infelizmente, a violência ela está presente aí. Pode ser na rua, pode ser durante o dia, durante a noite. A qualquer momento a gente pode sofrer qualquer ato de violência. Infelizmente, isso se tornou comum nas grandes sociedades, até nas sociedades pequenas também, nas cidades pequenas, muitas vezes acontece isso. A qualquer momento do dia, a gente pode sofrer qualquer tipo de violência. Um assalto, alguém vai, nos assalta, leva a nossa carteira, leva o nosso celular, relógio, qualquer coisa. Então, infelizmente, a gente vê nos meios de comunicação, televisão, internet, onde quer que seja, a gente sempre vê isso, pessoas que estão diariamente, locais que a sociedade já estipulou. Às vezes acontece até de mapear a região onde acontece mais assaltos numa determinada cidade. Então, tal área é onde acontece mais assaltos. Então, vamos intensificar o policiamento lá. Às vezes acontece isso. Pessoal, mas não é com violência que a gente vai combater a violência. Temos que encontrar outros meios para combatê-la. E é dentro desse conceito que a gente vai estar tratando, nós vamos estar dialogando hoje. Vamos continuar no texto para a gente verificar outras coisas sobre a violência? Poucas pessoas, olha só, não são todas, poucas pessoas acreditam na força do amor. Esse amor que a gente ouve constantemente dentro da nossa igreja. No entanto, muitos homens e mulheres que realmente mudaram a sociedade humana não possuíam exércitos nem mataram ninguém. Ao contrário, alguns até morreram para que a paz pudesse chegar à sua localidade. Pessoal, muitas vezes a gente vê durante a história, a gente que está ligado à igreja, a gente vê muitas pessoas que doaram sua vida para um bem justo, pela paz e não pela guerra. Enquanto muitos guerrearam, outros tentaram combater as guerras, doando-se ou doaram até a própria vida em prol
de que outras pessoas não morressem. Então, uma dessas pessoas que a gente tem relatos é Jesus Cristo, que doou a sua vida para que outros tivessem vida. Então, dentro do cristianismo, Jesus Cristo, ele doou a si mesmo, ele aceitou a sua morte para dar vida a outros. Então, esse ponto forte, porque não foi só Jesus Cristo, inúmeras outras pessoas no decorrer da história tiveram a mesma atitude de Jesus Cristo. Pessoas até não cristãs, que não tinham ligação com a igreja, para evitar um confronto, preferiram dar a sua vida para que outros pudessem viver em paz. Pessoal, a paz ela é fundamental para o desenvolvimento de todos. E a paz ela só é conseguida através de lutas não armadas, onde as pessoas buscam formas para que a paz reine em todas as nações. Então vamos ver algumas situações que envolvem essa temática. Olha só, a paz. Vamos focar aqui. Como eles conseguiram fazer isso em um mundo cheio de governos poderosos, armas potentes, dinheiro em abundância? Acontece o seguinte, olha só. Governos caem, armas envelhecem, o dinheiro, um dia ele acaba. No entanto, a fé verdadeira, o exemplo do bem, as vidas de paz, nunca se apagaram do coração humano. Então, esses são os exemplos que devem permanecer. A fé verdadeira de que um dia tudo isso vai mudar. A luta deve ser através da fé, acreditar que as coisas vão mudar. Pense no exemplo, já até citei, do próprio Jesus Cristo. Ele não comandava exércitos, não era membro de nenhum governo, mas seu amor foi tão grande, sua morte pelo bem da humanidade foi tão impressionante, que até passamos a contar no tempo, no Ocidente, o seguinte: antes de Cristo e depois de Cristo, ou seja, ele deixou um legado para a história. Então, a história ficou profundamente marcada pela sua passagem na Terra. Então, Jesus Cristo, ele foi uma marca, sendo filho de Deus, o próprio Deus se fez carne e habitou entre nós. Jesus Cristo, ao vir à Terra, ele deixou uma grande marca, e essa marca é trazida até hoje em nossos corações. Por ser Deus, o Filho de Deus, Jesus Cristo não lutou. Ele não combateu aqueles que os perseguiam, não levantou armas. O que ele fez? Buscou a paz. Então, os ensinamentos de Cristo, eles são até hoje pregados nas igrejas. A gente vê pessoas falando bem de Jesus Cristo. Ou seja, a gente vai lá na igreja no final de semana ou qualquer dia, a gente vê pregações sobre o que Jesus Cristo fez. Mas o ponto principal é, será que aquilo que está sendo pregado lá na minha igreja, aquilo que está sendo transmitido, aqueles ensinamentos, será que eu estou vivenciando no meu dia a dia? Ou os ensinamentos ficam somente lá dentro da igreja? E aí? Você traz aqueles ensinamentos para o seu dia a dia ou ele permanece somente lá? Ah, eu sou cristão somente dentro da igreja, fora da igreja não sou cristão. Que espécie de cristão é você se age dessa forma? Então, os ensinamentos que a gente recebe na igreja, pessoal, olha só, os ensinamentos que a gente recebe na família, na igreja, na escola e futuramente no trabalho, eles devem ser levados para o nosso dia a dia. Eu tenho que vivenciar aqueles ensinamentos no meu dia a dia. Não adianta eu ouvir uma coisa, achar lindo, bonito, e não vivenciar aquilo.
Não adianta eu ouvir o padre, o pastor, o rabino, ou quem quer que seja falando bonito lá dentro da igreja, e eu não trazer aquilo para o meu dia a dia, para a minha vida. Não adianta. Então, se eu quero ser um cristão autêntico, eu tenho que viver aqueles ensinamentos. Não adianta somente ficar no ouvir e não no praticar. Os ensinamentos, eles têm que ser praticados no nosso dia a dia. Então, é isso, o ponto de partida é isso, fazer com que os ensinamentos que a gente ouve lá dentro da igreja sejam vivenciados no meu dia a dia, na família, na escola, na igreja, futuramente no trabalho, onde quer que seja. Devemos vivenciar aquilo que nós aprendemos. Vamos voltar lá no texto para ver mais situações. Então, aqui já temos uma ideia dos ensinamentos de Jesus Cristo. Devemos vivenciar. Agora, pense no exemplo de Mahatma Gandhi. Ao morrer, ele deixou um par de óculos, um par de sandálias, uma túnica, um livro e uma roca de tecer. Ou seja, ele não levou nada consigo, ele ofereceu. Era tudo o que ele possuía, mas sua ideia e prática de não violência não morreram, foram levadas adiante. Inspiraram inúmeras pessoas, inclusive o pacifista Martin Luther King e muitos movimentos de paz ocorridos no mundo todo. Então, temos o exemplo aqui de Gandhi, Mahatma Gandhi, e Martin Luther King, que também lutaram, pessoal, eles não lutaram trazendo a guerra. Eles buscaram lutar sem armas nenhuma, trazendo a paz. Assim como Jesus Cristo fez, eles também tiveram os seus ideais. Praticar a paz, fazer com que o mundo se torne um ambiente de paz. Vamos combater a violência com a paz. Não é combatendo a violência com violência que nós vamos trazer a paz. É oferecendo para os outros aquilo que eles ainda não conhecem ou que não querem admitir. Se eu quero viver em um ambiente de paz, eu tenho que proporcionar a paz, eu tenho que viver a paz em minha vida. E é isso que essas pessoas começaram a fazer. Elas e tantas outras. No decorrer da história da humanidade, temos inúmeros exemplos de pessoas que, em um ambiente de guerra, trouxeram a paz. Lutaram contra a guerra, mas a luta não foi armada. Foi uma luta de paz. Eu apresento aquele que pratica a guerra, eu vou lhe apresentar a paz. Então, é isso que essas pessoas começaram a fazer. Fazer com que outras pessoas pudessem vivenciar a paz. E quando uma sociedade começa a vivenciar a paz, aqueles que cometem a guerra, eles também querem sentir a paz. Então, eles vão passando por um processo de mudança, da qual eles também desejam a paz. Eles querem a paz. Então, vai chegar um momento em que as sociedades, elas vão viver a paz. E, para isso, não será mais necessário a guerra. Certo? Vamos continuar, então? Essas pessoas ensinaram justamente que o maior poder do mundo está no amor. A maior riqueza está na capacidade de perdoar. E a única maneira de corrigir a injustiça é sensibilizar o coração dos homens para a justiça e converter pessoas injustas para que elas se tornem justas. Pessoal, uma perguntinha. Vocês são capazes de perdoar o erro de outras pessoas?
Alguém cometeu uma injustiça contra você. Você é capaz de perdoar? Sim ou não? Vamos tentar pegar o exemplo de Jesus Cristo. Ele perdoou aquelas pessoas que o crucificaram, que o condenaram. Ele foi capaz de perdoar. Ele nos deu o ensinamento do perdão. Ele nos deu o ensinamento de que devemos amar o próximo como a nós mesmos. É um mandamento bíblico, que Jesus amou o próximo, que foi capaz de entregar a sua própria vida. Outras pessoas também amaram o próximo e foram capazes de perdoar aqueles que lhe ofendiam. E você é capaz de perdoar aqueles que te ofendem? É capaz de amar? Pessoal, se vocês forem capazes de perdoar e amar aqueles que te ofendem, eu tenho certeza que essas pessoas não farão mais isso contigo. Certo? Então vamos procurar perdoar, vamos amar mais as pessoas, vamos amar mais as nossas famílias, os nossos amigos, vamos amar. O próprio Jesus disse: do que adianta amar somente aquele que nos amam? Devemos amar também aqueles que não nos amam. Devemos perdoar aqueles que a gente tem uma grande dificuldade de perdoar. Porque é aí que se dará a salvação. Tanto a minha salvação como a da pessoa, porque ela vai sentir esse perdão e ela vai sentir o amor. Então ela vai mudar as suas atitudes. Isso é fundamental para uma vivência cristã. Ou, independente da religião que você tenha, isso é fundamental. Perdoar e amar o próximo. Vamos continuar? Vamos lá? Olha só. Em vez de punir, é preciso educar. Antes de julgar com crueldade, olha só, em vez de punir, é preciso educar. Antes de julgar com crueldade, deve-se perdoar com misericórdia. Todo ser humano tem alguma coisa divina dentro de si e devemos fazer com que ele encontre esse algo divino. Exemplos de amor profundo, como foram de Jesus, Mahatma Gandhi, São Francisco de Assis, Martin Luther King e tantos outros, podem despertar a vontade de ser bom. A violência para com aquele que é violento apenas desperta ainda mais revolta e ele vai continuar sendo violento. Praticar não violência, não aceitar a violência, não é aceitar tudo calado e deixar de combater o que é errado. Praticar a não violência é lutar pelo que é certo, mas com meios de produzir a paz. É tentar acabar com o erro salvando a pessoa que está errada. Praticar não violência é lutar ainda mais ativamente contra o mal, mas não vamos combater o mal com o mal. A não violência, ela é superar a própria violência. E o perdão é bem mais poderoso que o castigo. O perdão e o amor é capaz de acabar com a violência. Olha só, o perdão ele é mais poderoso que o castigo. Perdoar a pessoa é muito mais interessante do que castigá-la. Então, praticar não violência significa sofrer conscientemente. Eu sei que eu vou estar sofrendo, mas eu não vou retribuir com a mesma moeda. Não se submeter à vontade do malfeitor, mas empenhar-se com todo o ânimo e sem ódio contra o tirano. Por meio da não violência, um só indivíduo, exemplo Mahatma Gandhi, desafiou os poderes de um império injusto e salvou muitas pessoas da injustiça.
Embora o século XX, o século passado, tenham ocorrido muitos movimentos pela paz, tivemos também inúmeras e desumanas guerras entre nações e dentro de nações. Neste início de milênio, a violência continua presente em todos os setores da sociedade. E o caminho para a paz parece difícil, mas precisamos procurar esse caminho para a paz. Pessoal, a nossa aula de hoje gira em torno desse tema. Vamos buscar a paz, vamos praticar a paz, vamos perdoar e vamos amar. E olha só, para complementar a nossa aula de hoje, foi feita uma atividade que vocês irão responder, ok? E espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.